O levantamento do TCU apontou também que até agosto de 2020, cerca de 1.400.000 brasileiros receberam o benefício sem ter direito. Entre eles, funcionários públicos, trabalhadores formais, presos e até mesmo pessoas que já morreram. Com essas informações, o governo cancelou no total 3.700.000 cadastros, o que gerou uma economia de 8.800.000.000 de reais aos cofres públicos. A principal preocupação desde o início era garantir que esses recursos chegassem àquelas pessoas que precisavam em razão da perda da renda logo ali no início da pandemia. Hoje, quem tem direito ao Auxílio Brasil são famílias que possuem renda familiar mensal de até R$ 210 por pessoa. E olha só, gente, hoje é um dia muito triste para o esporte brasileiro. Morreu nesta quarta-feira, aos 62 anos, a ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, a Isabel. Ela tinha 62 anos e estava internada no Hospital Sírio-Libanês para tratar uma pneumonia por infecção bacteriana. O quadro se agravou e aí a morte foi confirmada. Isabel nasceu no Rio de Janeiro, foi revelada pelo Flamengo. Ela foi a primeira brasileira a jogar em um time de vôlei europeu quando vestiu as cores do Modena, da Itália, isso em 1980, viu? Ao longo da carreira, ela também disputou os Jogos Olímpicos de Moscou e de Los Angeles. Ainda teve participação nos Jogos Pan-Americanos de San Juan, quando a equipe, que ela fazia parte, conquistou a medalha de bronze. E a gente sabe, a Isabel teve também uma carreira muito importante no vôlei de praia e o sentimento de todo mundo é o quê? De muita tristeza. Mas vamos entender um pouco mais, vamos entender melhor o problema de saúde que Isabel teve. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a pneumologista, a doutora Jéssica Polese. Mais uma vez, obrigada, doutora, pela sua participação. Uma pena que é para falar de uma despedida, uma morte assim, ela era tão nova. Sim. E uma atleta ainda, a gente está falando de uma pessoa que teve, a gente imagina que a vida dela tenha sido saudável, envolvida com os esportes e tal. O que explica isso, Então, a evolução do quadro dela foi bem atípica e rápida, Parece que com 48 horas de internação ela foi a óbito. Não sei detalhes, assim, desse tempo, E o que sugere alguma coisa bem grave e agressiva. Parece que ela desenvolveu o que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do adulto. E isso acontece em algumas circunstâncias, Normalmente pós-viral ou junto de uma pneumonia bacteriana. É um quadro inflamatório pulmonar grave que atrapalha a troca gasosa, o que seria o funcionamento do pulmão. Então, esse paciente normalmente evolui com insuficiência respiratória, precisa usar aparelhos para poder respirar. É mais ou menos o que acontece com o Covid nas formas mais graves também. E no caso dela, parece que foi uma coisa bem veloz, Foi muito rápido a evolução, ela parece que estava em casa e com 2 dias depois ela já estava muito mal e foi a óbito. O que chama atenção aí para a necessidade da gente tentar fazer um diagnóstico bem precoce de determinadas situações, e prevenir sempre que for possível. Pois é, você disse, dessa velocidade, é o que deixa todo mundo assustado. Eu até estava lendo o relato de uma amiga dela, que é uma cineasta, elas estavam produzindo juntas um documentário para um canal de TV fechada. E aí ela estava muito mal, estava super gripada. Na segunda-feira, ela e essa amiga conversaram, falaram assim, olha, vai no médico. Ela já tinha até testado negativo para Covid, o que hoje em dia todo mundo fica um pouco mais aliviada. Não é Covid. Mas ainda assim, deu na terça-feira de manhã, ela foi para o hospital e aí evoluiu. Já tinha dado a entrada no CTI. Essa velocidade, todo mundo fica assustado com isso. Então, existem alguns tipos de pneumonia que não são as habituais, Então, as mais comuns são a pneumonia pneumocócica mesmo, Que a gente tem um protocolo de atendimento de antibiótico terapia que é específico para esse tipo de pneumonia. Em alguns casos, a gente tem outros germes. Então, uma das suspeitas no caso da Isabel foi que ela tenha desenvolvido uma pneumonia que a gente chama de estafilocócica. É um outro germe, é um germe um pouco mais agressivo mesmo, e ele tem a característica de estar associado a uma virose. Então, a gente chama de superinfecção, que seria uma virose
e por cima dessa virose vem uma infecção bacteriana. Isso aí, no geral, tem que ter uma boa observação pela parte médica que está atendendo, né? Da gravidade e da evolução rápida que está acontecendo. E algumas vezes não é possível, né? Não dá tempo de você suspeitar de que seja alguma coisa fora do habitual, né? No caso, parece que foi muito rápida a evolução dela para uma situação mais grave. Você tem uma tomada de decisão e às vezes o indivíduo não responde, mas também você não tem uma oportunidade de fazer nada diferente, porque o quadro está muito grave. É o que a gente chama de fatalidade, são coisas, infelizmente, que fogem do controle. A gente consegue observar sinais, sintomas evidentes desse tipo de pneumonia? Olha, às vezes é muito difícil, tá? Às vezes é só mesmo o quadro mais agressivo e a evolução mais agressiva que faz suspeitar que é um germe diferente. Né? Então, às vezes, como se apresenta é semelhante às outras pneumonias, às vezes tosse, às vezes febre, às vezes sintomas de resfriado, como ela parece que tinha. E aí, normalmente, isso a gente entra com um protocolo de antibióticos, o paciente tem que responder. Aí, dá 24 horas, o paciente não responde ou piora clinicamente. É a luz de alerta que fala assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, é nessa hora aí que tem que ter uma visão clínica de que não está melhorando com uma coisa que é o habitual, quem sabe não é uma outra coisa. Mas parece que não houve nem tempo de fazer esse ajuste, né? Foi tudo muito rápido, uma evolução muito rápida. É o que eu vi que é a principal suspeita e assim, é comunitário, né? A gente não tem como prever quem vai ficar, quem vai adoecer ou quem não vai. Os vírus estão aí mesmo, o vírus da influenza, o vírus do Covid, a gente tem aí, da Covid, né? A gente tem aí outros vírus provocando doença, pneumococo, estafilococo, enfim. O que a gente pode é vacinar para o que der, né? Então, tem vacina para influenza, tem vacina para Covid, tem vacina para pneumococo para aqueles pacientes que já têm doença pulmonar, é o que dá para ser feito. Você tocou num ponto importante, doutora. Nem eu sabia, fiquei sabendo recente, né, que tem a vacina para pneumonia. Ela é indicada a partir de qual idade, em que situação, né? Porque eu até falei para a mamãe, pelo amor de Deus, toma vacina também para pneumonia, é importante, já ouvi dizer que de fato é. Então, a vacina para pneumonia é para pneumococo, é um streptococcus, né? É um germe específico que mais frequentemente causa pneumonia. Eu costumo falar que na rede pública você consegue isso para pacientes que têm problema respiratório, asma, DPOC, que você tem problema respiratório, sim. Na rede particular, quando o paciente quer desembolsar, pagar por isso, ele pode vacinar sempre que ele quiser. Na pública, a gente consegue, mediante um relatório, dizendo que o paciente tem problema pulmonar, porque um problema pulmonar é um fator de risco para desenvolver uma infecção mais grave. Então, por exemplo, o paciente tem DPOC, hoje é dia do DPOC, inclusive. Aí o paciente tem DPOC e aí ele tem uma infecção por pneumococo. Essa infecção vai ser mais grave porque ele já tem uma doença de base. Então, no caso, se você vacina, você estaria prevenindo ou tornando essa doença mais leve, né? Então, você vacina todos os indivíduos na rede pública que tem problema respiratório, que já tem só fazer a cartinha, e na rede privada, quem se interessar. Eu acho muito válido, porque pneumococo é uma causa frequente de sinusite, de otite, de pneumonia e até de meningite, né? Então, é um germe muito comum. Parece, assim, só para voltar aqui para a Isabel, que não foi esse o caso, não é esse o germe, porque normalmente na cobertura antibiótica que você faz diante de uma pneumonia, a primeira coisa que você cobre é esse bichinho, entendeu? Então, se falhou, provavelmente foi coberto pneumococo e ele saiu aí da cobertura antibiótica. Agora, relatos também dessa amiga da Isabel, ela estava com dificuldades de respirar. Quantas pessoas ficam postergando, né? Quando vai sentindo a gravidade, vai percebendo que esses sintomas vão piorando, vão se agravando. As pessoas, às vezes, não estou falando que é o caso da Isabel, não, viu, gente? As pessoas vão postergando a ida ao médico. Eu sempre falo assim, existe uma infecção viral, se é um paciente que não tem problema nenhum, não tem problema respiratório, não é um asmático, não é um paciente com enfisema, se é um paciente que não tem problema respiratório, ele vai pegar uma virose e isso aí tem que estar bem em 3 dias.
de 3 a 5 dias. Passou disso, o paciente está sintomático, ele precisa ser avaliado, porque aí ele pode estar ou com uma crise de broncoespasmo, ou ele está evoluindo com uma infecção bacteriana superposta, o que é muito comum evoluir com sinusite, com otite, com traqueobronquite, né? Então, na maioria das vezes, a gente tem essa segurança dos 3 primeiros dias, né? Claro, não pode estar com falta de ar, tem que ver a situação da febre, da prostração, tem que olhar caso a caso, mas sintomas gripais, de resfriado, numa pessoa que não tem outros problemas de saúde, você pode esperar uns 3 dias, hidrata, ver outros sintomas de maior gravidade. O que é complicado no caso dela, né? Inclusive que ela era atleta, ela provavelmente não tinha outros problemas de saúde mais sérios que fizessem ter essa urgência de conversar. E tem alguma coisa a ver com a imunidade baixa, doutora? Porque eu li, né, que teria alguma relação, o que a gente não imagina no caso de uma atleta. Sempre tem, né? As infecções sempre têm a ver com alguma falha na nossa imunidade para prevenir, para poder evitar a doença. Ou uma falha na nossa imunidade, ou um bicho muito resistente, muito poderoso sobre a nossa imunidade. Das duas, uma. E a gente passa por situações de baixa imunidade. Aí normalmente os pacientes perguntam, o que eu faço para melhorar a minha imunidade? Não tem muito o que fazer. Na verdade, é dormir bem, é comer bem, é se alimentar, é tratar as doenças que possam diminuir a imunidade, tipo diabetes, manter isso sob controle, porque o diabetes e outras doenças metabólicas, principalmente, diminuem essa imunidade, favorece as infecções. Então, não tem como você melhorar a sua imunidade, mas tem como evitar que você fique com baixa imunidade, né? Que são aquelas situações do dia a dia. Me parece que ela tinha uma saúde ok, né? Se tivesse algum problema, não era mais sério, né? E a gente passa por essas situações, sim, né? De que cai a imunidade, às vezes perde noite de sono, festa, época mais conturbada, e aí a gente fica realmente mais debilitado. Doutora, o nosso tempo acabou, mas tem aqui uma pergunta interessante da Maricilda Borges, até peço aqui minha diretora aqui. Obrigada, diretora. Viu, Maricilda? Tá com moral aqui no programa, hein? Ela quer saber o seguinte, o neto dela, de 12 anos, teve uma sinusite muito forte. Aí nos exames mostrou uma manchinha no pulmão. Ele tomou antibiótico e melhorou. Ela quer saber se seria importante fazer novos exames para ver se ainda tem aquela manchinha, mesmo que ele já tenha melhorado. Mas a preocupação de mãe, de vó, a gente sabe como é que é, né? Então, eu particularmente também gostaria de ver o pulmão sem a manchinha. Então, assim, normalmente a gente faz, se tem alguma imagem de pneumonia, seria interessante a gente ter certeza que isso sumiu, principalmente em adulto, né? Que existem outras doenças e às vezes uma manchinha pode não ser uma pneumonia, pode ser câncer, pode ser várias outras doenças, tuberculose. Então, eu gostaria de ver desaparecer a manchinha, só que lembrando que não é para fazer rapidamente. As imagens radiológicas, elas demoram a sumir. Então, uma pneumonia, às vezes, demora 4 semanas. Ainda fica a imagem um tempo grande. Então, você tem que esperar um prazo para poder acompanhar. Tá certo, doutora. Obrigada pelas suas informações. Obrigada a você. Que a gente passe a cuidar mais da nossa saúde, né? Com essas dicas também que a doutora disse, para a gente tentar melhorar a nossa imunidade, que é muito importante. E olha só, vamos lá, vamos mudar de assunto um pouquinho. Quando a gente vai a um circo, dá medo, né, de acontecer algum acidente dentro daquele Globo da Morte? Já aconteceu assim? Não sei se você já presenciou alguma coisa, mas eu fico sempre receosa. E aí, dessa vez, aconteceu, gente, em Colatina. E o público filmou tudo, tá? Tá vendo aí? Olha, uma corrente de uma das motos estourou. E aí, 2 motociclistas acabaram caindo, gente. Olha, a imagem é impressionante. O Corpo de Bombeiros informou que, quando chegou ao local, encontrou uma das vítimas apenas com dores na região do peito. O homem foi imobilizado e encaminhado para um hospital da região. Segundo uma das administradoras do circo, ele teve alta ontem mesmo e já vai voltar ao trabalho hoje. É isso mesmo? Gente, o homem vai descansar um pouquinho, vai respirar fundo, agradecer a Papai do Céu que nada de grave houve com você. E olha só, faça chuva ou faça sol, os feirantes estão lá, ó, todo dia, todo sábado, ou todo domingo, ou toda quarta. E aí a nossa repórter Alê Ximenes foi lá para a feira para mostrar para gente o preço dos produtos. Bora saber então o que tá caro e o que tá barato? Conta pra gente, Alê!
Ei, pessoal, boa tarde para vocês. Hoje é quarta-feira, dia de feira. Não tem esse negócio não, choveu, sol, a gente tá aqui, tá? Não tem esse negócio não. Dá valor feirante, gente, um chuvão danado, eles estão tudo aqui, ó, trabalhando. Chegaram aqui de madrugada, debaixo de chuva, mas estão aqui, ó, com as barraquinhas montadas. Dá tchau pra Roberta.